meus irmãos, todos os que são fiéis hão de receber o galardão. Não é ser crente, não é ser pastor, não importa o título que tu tem, se você não for, o meu pastor usava muito uma frase: se você não for honesto com Deus e com você mesmo, você não vai alcançar o que Deus Ele quer fazer na sua vida. Você pode ter conquistas, realizações, você não vai alcançar, não vai. Então me entristece muito quando eu olho e vejo as pessoas que tiveram grandes oportunidades e não souberam aproveitar, e Deus, Ele age de uma forma para dando a oportunidade da pessoa ter um recomeço totalmente diferente, e as pessoas parecem que não aprendem nada. Então nós temos que ler muito, né, a mensagem do filho pródigo, para você entender o que é recomeçar. Recomeçar é você se esvaziar, recomeçar é você entender que você, longe do teu pai, você não vai arrumar nada. Não é você estar no púlpito. As pessoas se iludem muito. Eu, sinceramente, hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu tivesse lá atrás, eu nunca, quando o pastor tivesse me falado que me indicar para o ministério, eu não iria. Eu iria ficar no banco, porque a nossa base é a oração. Então, eu oro. Eu estudo bíblico, eu participo, as consagrações, eu viria, mas eu nunca. Porque quando você não entende o teu chamado, as pessoas se iludem. Gente, nós temos de entender uma coisa: enquanto a pessoa é novo, nada vai acontecer. Olha o filho pródigo, ele era novo com dinheiro, Deus deixou ele à vontade. Os anos se passaram, a palavra não fala quanto tempo levou até que o dinheiro dele acabasse, mas se ele era muito rico, então levou muito tempo. Então, né, conforme a idade foi vindo, os problemas, né, da idade vem surgindo, o dinheiro foi acabando, e chegou o momento do acerto de conta. Você gasta o cartão de crédito, vai pagando o mínimo, né? Mas chega uma hora que tu vai ter que saldar a tua dívida, irmão. Porque o troço vira uma bola de neve. Se você não saldar, você nunca vai sair do problema. E assim somos nós diante de Deus. Então as pessoas se iludem com título. Elas se iludem com título. Elas se iludem por falar: eu sou cristão. Mas o que é ser cristão? É crer. Satanás também crê. Aqui, o salmo de abertura foi o salmo 126, né, que fala que aqueles que semeiam, semeiam em lágrima. O que é semear em lágrima? É quando você deposita sua confiança em Deus, quando você crê, né, que a resposta ela vem de Deus. Em Livro de Lamentações, no capítulo 3, acho que é no versículo 21, se não me engano, Jeremias, ele fala dele, e no final ele fala: eu só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a esperança é quando você olha para o alto e você crê que tudo que está acontecendo está vindo de Deus. Então, se está vindo de Deus, por que está vindo de Deus? Está vindo de Deus é porque eu preciso ser transformado, eu preciso ser moldado, e eu não quero me transformar, eu não quero me moldar, eu não quero me polir. Então eu começo a maquiar, e as pessoas, como não têm o mínimo de discernimento, elas são levadas, são arrastadas pelaquela aparência, correto? E isso, né, como um abismo chama outro abismo. Então, se você vai atrás disso, você vai se afundando, você vai enterrando aquilo que Deus te deu para ser tua vitória. Então, aquilo que seria a sua alegria, a sua felicidade, hoje tu não tem, tu não sente.
porque você está no seio familiar, com papai, com mamãe, né? Você está jovem, né? Mas conforme os anos forem passando, você vai sentindo o peso da sua negligência. E eu digo para vocês, pesa, o negócio pesa. Então, se você tem a oportunidade, por isso que a palavra, Salomão, ele fala: lembra do teu Criador no dia da tua juventude, antes que sobrevenha um dia mau. O dia mau que é a velhice, é onde todas aquelas pessoas da sua mocidade, a maior parte, né, se afastaram de você, ou morreram, ou estão, né, foram para outros lugares, e você fica só, debilitado. E aí, o que vai ser de você? Então o Senhor fala: eu quero cuidar de você, eu quero ser o teu guia, eu quero ser o teu ajudador, né? Mas esse louvor, eu tenho que ser fiel a Ele. Ser fiel a Ele é eu regar esta semente que é a fé, que a minha um dia foi confiada. Davi, quando ele sai de Jerusalém, né, quando Salomão ele entra, Ziba começa a esculachar, a humilhar. Então o seu general quer matá-lo, e Davi fala: não, se Deus mandou ele me amaldiçoar Davi, então que ele amaldiçoe Davi. E Davi fica quieto, ele entende, né? E lá mais adiante ele atravessa o Jordão. O que é atravessar o Jordão? É uma etapa, você foi aprovado naquela etapa, então ele atravessa, então a alma dele descansa. O Salmo 42, ele fala: por que está batida a minha alma? E quantas vezes você, né, quando dobrou o teu joelho, você tentou acalentar a tua alma? Você ora a Deus, você invoca Jesus, o Espírito Santo, mas você conversou com a tua alma? A tua alma está angustiada. Mas por que ela está angustiada? Porque esse vínculo não está existindo entre você e a tua alma. A alma, meus irmãos, é a nossa consciência, são os nossos atos, porque isso é que vai ser julgado naquele grande dia. E se você não... O que é conversar com a tua alma? É você, é esse louvor dia após dia, é você a todo momento, você está olhando para dentro de si e fazer uma análise crítica de você mesmo. Eu não tenho nada com Lula, eu não tenho nada com o Supremo, eu não tenho nada com o meu patrão, eu não tenho nada com o meu pastor, eu tenho com Deus. Todos eles, né? Toda autoridade, ela é submissa a Deus. Mas como o pastor Milton falou, mas nem toda autoridade, ela é temente a Deus, mas ela vem de Deus. Nabucodonosor, como o pastor foi usado, foi o mais sanguinário da história. Nem Gengis Khan conseguiu superar Nabucodonosor. Mas Deus fala: meu servo Nabucodonosor. Como é que fica isso? E mesmo ele, sendo da forma que ele era, quando ele chega lá em Samaria, em Jerusalém, no reino de Judá, ele manda tirar Jeremias e fala: trate Jeremias com todo amor e dê a ele o que o coração dele desejar. Porque Jeremias, ele era fiel a Deus. Então, quando você luta para manter firme esse vínculo com o Senhor, ninguém tem autoridade para macular essa aliança. A única pessoa que tem essa autoridade é você, igreja, pela tua dureza, quando você se afasta. Então, se Deus ele me deu um dom, as pessoas quando falam dom, a pessoa fala o dom de pregar, o dom de profetizar, o dom... Não, existem vários dons. Vários dons. E diz aquele dom, né? O cura.
Existe aquele dom que a pessoa chega na igreja, você senta e você conversa com ela, e através das suas palavras aqui de coração, ele está angustiado, ele passa a ter paz. Não, é um dom. Existe o dom do louvor, existe o dom daquele que toca, existe o dom daquele que prega, existe o dom daquele que ora. Então qual o dom que Deus te confiou? E como você está interagindo com Ele com relação a isso? Então, hoje, enquanto nós somos jovens, eu digo porque na minha juventude, eu fui presidente de uma mocidade, eu toquei na mocidade. Quem começou o instrumento na obra foi eu cheguei do mundão, tocava no mundão, era só, quando começaram a tocar o pandeiro aqui, a minha mente foi lá atrás, cara, é impressionante. Quando eu entrei na igreja, só tinha o pandeiro, tinha um montão de gente que tocava um instrumento que eu já lutei, nunca consegui aprender, o bendito pandeiro, e eu sabia o violão, e eu perguntei ao pastor, pode? E eu fui começando, era o que eu sabia fazer. Eu não sabia fazer, era só o instrumento tocar. Então eu toquei, e através daquele dom que eu vim lá do mundo, acho que foi Deus que havia dado, através daquele dom, eu fui desenvolvendo outros dons dentro da casa de Deus. E até aqui o Senhor, Ele tem me sustentado, porque eu sou bom, não, porque eu sou bom, não sou bom. É porque eu tenho medo. Eu tenho medo de eu ser negligente e da mão dele pesar sobre mim, porque eu sei como é a mão de Deus pesar. Eu destruí em uma semana 2 carros. A minha filha de 1 ano e meio quebrou a perna. Foi um caos. Sabe por quê? Porque o meu pastor me fez uma pergunta e eu falei para ele que eu não sabia. E eu sabia, eu só falei isso. Eu não sei por quê. E ele morreu e eu não tive, eu era diácono na época. E ele partiu e eu nunca cheguei para ele e falei para ele a verdade, disse a ele que eu sabia, embora, como ele convivia comigo muitos anos, ele sabia que eu não estava falando a verdade, mas eu queria, eu não tive, pela minha dureza, eu não cheguei e expus para ele toda o que eu sabia do que estava acontecendo, entendeu? Então são coisas mínimas que, na proporção que você vai envelhecendo, isso se você chegar a envelhecer, você hoje não tem noção, mas terão consequências imensas na sua vida, e você só vai perceber isso daqui a 40, 50 anos. E para que isso não ocorra, o pastor Josué trouxe, Reis 9, quando Deus fala para Salomão o que iria fazer com ele. Mas no capítulo 2, Davi fala para Salomão que Deus me falou isso. E para que Salomão não pensasse que aquilo fosse de Davi, Deus visita ele e fala com ele a mesma coisa. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é um Deus de confusão. Mas por que, pastor, ele falou com Salomão? Porque Salomão não acreditou? Não, porque Salomão ele era sincero. Ele falou para Salomão porque ele sabia a grandeza como ele iria agir na vida de Salomão. Então Salomão ele tinha que ter convicção. Então Deus vai lá e reforça. E você, e muitas das vezes nós, ficamos pedindo o sinal de uma coisa que nós já sabemos o que temos que fazer. Ficamos nos enganando, tentando tapar o sol com a peneira, querendo jogar areia nos olhos de Deus. Como vou jogar areia no espírito? Esse espírito não tem forma. O espírito tem a forma que ele quer. Quem é que vai perder essa peneira? Vai ser eu. Então, há os dias maus. Desde que eu sou criança, eu ouço que os dias são maus.
Quando eu entrei na igreja, eu já ouvi a profecia que os dias são maus. Mas até aqui o Senhor tem me sustentado. Por quê? Porque eu sou bom? Não. É porque eu leio, eu tenho medo, então eu erro, mas eu tento, me esforço para fazer o meu melhor, mesmo quando eu erro. Então Deus, Ele olha e fala: vou ajudar o meu filho. É isso, meus irmãos. Então, se você entender, né, aonde Deus Ele quer te colocar, se você entender o que Deus Ele quer fazer na tua vida, você vai jogar toda a tua arrogância, né, esse espírito de mentira, que as pessoas ficam se deixam. Uma coisa que me incomoda é as pessoas ficarem dando desculpa. Cara, não deu. Não fica se explicando não, porque eu não nasci no Evangelho, correto? Eu fiquei até 23 anos no mundo, né? E convivendo com muito 71. E quando eu estou na igreja há quase 40 anos, então ninguém quer contar história, pelo amor de Deus. Então, se você vier falar alguma coisa, realmente venha, entendeu? É isso e acabou. Porque Deus, Ele é verdade, Ele não é mentira. Entendeu? E você fala: pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Claro que você está passando, Deus está te preparando. Preparou José. Mas se você não quer provar que Deus é bom, na palavra fala: provar e ver que Deus é bom. Se você não provar, você nunca vai saber, entendeu? O quão benevolente ele é e o quão amoroso Ele quer ser para contigo. Como eu vou dizer que aquela comida é ruim se eu não provei dela? Como eu vou dizer que aquela laranja ela é doce ou azeda se eu não provei dela? Assim é Deus. Só fala bem de Deus quem prova dele. E muitos estão há quanto tempo na igreja, na presença de Deus, e ainda não provaram dele. Enquanto você não descer do teu pedestal e provar o quanto Deus Ele é bom, você vai viver sempre uma mentira, no púlpito, no ministério, dizendo que é cristão. Você sempre será uma vida de mentira, porque quando nós provamos, nós temos autoridade para falar, não com palavras. Porque quando as pessoas me perguntam: só tem como provar que Deus existe? A minha vida, eu não tenho como te dizer que Deus existe. Eu falo: a minha vida era assim, e eu posso dizer que para mim Ele existe. Aí, como já fui questionado: mas você não me disse nada? Eu falei: tá. Aí eu lembro que eu vi, né, uma vez o pastor falando, dando um exemplo de uma fruta. E a pessoa, falei: aí eu trago, eu falei assim: se eu te der essa lá, você pode me dizer se aquela comida ou aquela bebida ela é boa ou ruim? Não, só se eu provar. Falei: Jesus é a mesma coisa. Então, como? Que autoridade você tem? Que autoridade você tem? Que oratória você tem para falar se Deus é bom ou não? Se Deus é maravilhoso ou não? Se você mesmo na igreja, você ainda não provou dele, você não permitiu que ele se manifestasse totalmente na tua vida, você sempre quis ter o controle de tudo. E quando nós queremos ter o controle de tudo, o Espírito Santo, ele não toma a rédea da nossa vida. Então, Jeremias, você leu o livro de Jeremias, e quando ele lutou para ter o controle, ele só sofreu. Quando ele entendeu, ele sofreu, mas ele sofreu em paz. E Deus deu a vitória a ele. Então, se você, meu irmão, minha irmã, quer ter paz na tua vida, se você quer viver o melhor de Deus, aprenda a confiar.
que essa semente, que é a fé, a esperança, ela seja regada através das suas orações, através do seu clamor. Mas não na igreja para os outros verem. É você pela madrugada, é você tirando aquele momento, dobrando o joelho e derramando, como o salmista fala, em segredo, dobra o teu joelho e conversa com o teu pai. Que você, ao se retirar, dobrar o joelho, você venha regar dia após dia esta semente que é a fé, que é a esperança, para que uma árvore, como diz o Salmo 1, ela venha crescer no momento certo e dar frutos agradáveis ao teu coração. O ano está findando, não foi um ano fácil. O ano que virá não vai ser fácil, mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Então, que você possa ter isto no teu coração. Está difícil, dobra o teu joelho e exerça a fé. Rega através da tua oração. Ah, pastor, está doendo, então chora, que as suas lágrimas, elas sejam o que vai, regar essa semente da fé, porque os anjos vão colhê-la e vão apresentar a Deus, e a resposta, ela virá.